Olá, pessoal! Muito boa noite para você que ficou até agora aí no canal do Boi. Este é o Domingão do Carlão, está começando agora. E hoje o meu convidado é para lá de especial. Ele dispensa qualquer apresentação. Roberto Rodrigues. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Boa noite, Carlão. Tudo bom e você, rapaz? Prazer estar com você aqui. Prazer é sempre meu. Esse Domingão do Carlão não podia nunca deixar de te ouvir e conversar. E eu vou começar logo com uma pergunta que é o seguinte. Roberto, deixa eu te falar. Quando você era menina, se tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, quando a gente começa a se conhecer, aqui no interior a gente fala assim, desde que eu me conheço por gente, desde que lá quando você se conheceu por gente a primeira vez, você imaginou que você seria essa pessoa com esse sucesso todo, essa unanimidade toda que você é? Em primeiro lugar, não tenho unanimidade nenhum, nem sucesso nenhum. Eu sou um homem bem comum, Carlão. Mas nunca pensei, evidentemente, nunca pensei nada na vida, nunca procurei nada, nunca briguei por nada. Coisas foram acontecendo na minha vida. Mas, naquele tempo, eu nasci numa estação experimental de laranja, em Corderópolis, Rio de São Paulo. Meu pai era agrônomo, chefe da estação experimental. E nasci lá, eu e 2 irmãs. Mas eu Como é estava que com chamava 3 seu anos. pai? Antônio José Rodrigues Filho, Toninho Rodrigues. Outro dia, seu companheiro, eu fiz uma entrevista com o presidente da OCB, com o Márcio, e ele falou muito do seu pai e de você também, que o pai dele era amigo do seu pai, uma coisa assim, não é isso? A história é engraçada. O meu pai foi presidente da OCB e foi vice dele. Pois o Rubens foi presidente da UCESP e eu fui o vice dele. Depois eu fiquei presidente da ACI e o Márcio ficou presidente da OCB. Então nós temos uma ligação no cooperativismo ancestral. Esse negócio do cooperativismo é muito legal. Mas eu cortei a sua fala, você estava falando do seu Antônio, e eu ia te perguntar o nome da sua mãe também. Sofia, minha mãe era italiana, Sofia Rossetti. Sofia Rossetti. De Turim. O meu pai, então, foi procurado por uma família chamada Prado Chaves. Era exportador de laranja e café em Santos. E tinha uma fazenda muito grande aqui em Guariba, chamada Fazenda São Martinho. Fazia café e laranja, tinha packing house e tal, e estava decadente. Então, eles foram procurar o meu pai para administrar a fazenda São Martinho. Meu pai era funcionário público, naquele tempo ganhava bem, era chefe da estação experimental, ganhava muito bem, mas ele pediu um salário maior do que ele recebia e pediu uma participação na empresa que ele ia administrar sob a forma de ações, que era uma companhia limitada. Como a empresa dava prejuízo todo ano, não estava dando lucro, então os caras falaram, não, tudo bem, vamos contratar, porque vai ter lucro, vai dar ação nenhuma para ele. Ele chegou aqui, de 45 para 46, e se deu conta que o laranjal estava todo possuído por tristeza, que era uma doença que dizimou os laranjais paulistas nos anos 40, acabou com tudo. Tinha 9 milhões de pés de laranja naquele ano, 8 milhões acabaram com a tristeza, foi uma tragédia. Ele viu que não tinha conserto e propôs para a turma montar uma usina de açúcar. E os pais do Chaves aceitaram, e ele botou a usina São Martinho, que aí logo cresceu e tal, depois foi comprada pelo Grupo Ometo. Hoje é a maior usina do Brasil, a usina São Martinho, aqui em Patópolis. E aí, o pai da minha mãe, que era um fazendeiro italiano, na região de Iracemápolis, perto de Piracicaba, vendeu a fazenda dele e morreu. E quando morreu, os filhos, que eram 3 agrônomos, a minha mãe era a única agrônoma, tinha 3 irmãos agrônomos, resolveram comprar uma fazenda e o meu pai pegou a parte dele e comprou essa fazenda que nós estamos aqui hoje, metade do meu pai e a outra metade dos meus tios. Mas era muito difícil, era algodão, milho, café decadente, a fazenda também estava passando a perigo e os tios foram cansando o negócio. Meu pai ficou 2 anos na São Martinho, administrando São Martinho para o Zumeto, até que eles treinassem uma pessoa a substituí-lo, e aí ele veio para cá. E aí os meus tios não quiseram mais ficar sócios, e ele trocou as ações dele na São Martinho,
que tinha ganhado muito, cada usina de açúcar, tinha sido fundada pela parte dos cunhados aqui na usina, e ficou aqui na fazenda. Então, eu cresci aqui na fazenda desde molequinho. Então, com 5 anos, que eu queria dar estilingada e pescar no corguinho. Né? Minha vida era... Não A sua pensava nem em vida, cooperativa. então, a sua vida era uma vida maravilhosa. Você sabe que eu vou fazer 55 anos agora, dia 19, mas eu nunca tive um cachorro na vida. Eu não tenho filhos e nunca tive um cachorro. E com essa história da pandemia, agora no começo do ano, apareceu um cachorro do vizinho aqui, que eu acho que era meio maltratado do vizinho, ele apareceu aqui e me adotou. E o Totó, e eu chamo ele de Totó. E o Totó, eu digo o seguinte, que é o cachorro que eu saiba, é o cachorro mais feliz do mundo, porque aqui ele não tem coleira, ele anda para todo lado, ele entra no rio, hoje de manhã sai para andar comigo, entra, dá tibum no lagoa, rio, e é uma beleza. Você falou, você era o Totó. Né? Não Hã? tem concorrência, ninguém é dono sozinho na parada dele. É isso aí, é isso aí. Então, eu tenho cachorro, desde que eu tinha 5 anos de idade, tem cachorro. E eu tenho 9 cachorros aqui na fazenda. Eu gosto do Fox Paulistinho. E É. faz 15 dias, uma cachorrinha minha, uma cachorrinha que o Márcio de Freitas me deu, faz uns 3 Olha anos. só, Pariu aqui 9 filhotinhos. Estou com 9 filhotinhos. Cachorrinha nossa, maravilhosa. o Totó tem um pouquinho assim de. Lembra? Que é um vira-latinha, mas ele lembra um pouco o Fox Paulistinha. Muito. Eu não sabia, na verdade, que era tão bom assim. Se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha. Você aproveitou mais que ter um cachorro é a coisa mais gostosa do mundo, né? Meu prazer aqui na pandemia é andar com a cachorrada para baixo para cima. Estou lá na pedra com a cachorrada. Ô, Roberto, essa sua infância aí, imagino que você teve uma infância realmente, dá para ver, só para você falar, uma infância muito feliz, né? Uma infância muito. Que com certeza deve ter tido traz imensas recordações para você, né? Mas você sabe que coisa engraçada, né? Nós estamos aqui em Guariba, né? Uhum, Eu estou a 11 quilômetros de Guariba e 17 quilômetros de Jabuticabal. E uhum, 47 quilômetros de Ribeirão Preto. uhum. Quando eu fiz 10 anos de idade, tinha que fazer ginásio, né? E aí, aqui as estradas para Jabuticabal, para Ribeirão Preto, quando chovia, não passava nem a pé. Era um barro roxo, a terra roxa aqui, não passava. Estava estar correndo, nem com corrente não passava. E quando era na seca, tinha que andar de guarda-pó, porque a poeira era infernal naquele tempo. Então, meu pai decidiu que eu ia fazer o ginásio em Campinas. Então, mudamos para Campinas. Por quê? Porque o trem passa aqui a 2 quilômetros de distância, na estação que é onde a Vila São Martinho fica hoje, né? Chama Pradópolis, a estação aqui. E o município tem o mesmo nome. E ficava 4 horas e meia de trem de Campinas. Então, nós ficávamos em Campinas, a minha mãe, a minha irmã e eu. E o meu pai ia toda sexta-feira para Campinas de trem. E levava queijo, manteiga, fruta. E a minha mãe vendia na rua. Ele chegava sexta-feira de noite em São Paulo, em Campinas, pegava os trem. E sábado de manhã eu saía distribuindo os pacotes, pegando dinheirinho dos vizinhos para ajudar o orçamento doméstico. Anos a fio fazendo isso aí. Olha só que coisa mais linda. Eu lembro do meu pai. Meu pai vendia queijo em Cesário Lange. Ele ia com a charretinha dele todo sábado. Ele vendia queijo. Sabe aquele negócio de queijo? Botava numa tábua assim, no beiral do telhado, para deixar com um pouco de sal para não estragar. Não tinha geladeira naquele tempo. Essa é uma memória muito gostosa, né? Muito boa de ter. Então, você estudou em Campinas até que idade? Eu fiz ginásio e colégio estadual, que é lá, Colégio Cultura Ciência. Uhum. Aí chegou, fiz 8 anos, foi para Piracicaba, fazer o vestibular, entrei de cara, terminei o curso e vim embora para a fazenda. Você é de que turma da Exalc? Eu sou da melhor turma de todos os tempos, a turma de 1965, chamada a Turma de Ouro. Vou te mostrar. 1965? Faz 55 anos. Ué, é exatamente o ano que eu nasci, né, Roberto? Então, olha aqui, ó. Quando nós fizemos 25 anos de formado, eu escrevi esse livro aqui, ó, Uma Turma de Ouro, contando a história de todo mundo nos 25 anos de formado. Por exemplo, 50 anos de formado, 5 anos atrás, escrevi esse livro aqui, ó, Um Tempo de Ouro, que é contando a história dos 50 anos de formado de todos os colegas de turma. Tem o currículo de um por um aqui. Olha só, que coisa mais linda, hein, Roberto?
Ô, Roberto, você é um homem privilegiado, porque esse tipo de coisa não se faz com. Eu falo assim, tem coisas na vida que a gente não faz com dinheiro, a gente faz com coração, né? Com amor, com vontade de fazer, né? Você sabe, Carlão, eu tô hoje, venci um conselho, mais ou menos, né? Fui de velho, trabalho muito ainda, né? Mas eu mantenho com a minha turma uma relação muito estreita. Então, eu tenho o endereço de todo mundo, aqui, de todos os colegas vivos, já morreram 44, tem 75 vivos ainda. E eu, a cada 3 meses, mando uma carta circular para todo mundo, escrita, antigo mesmo, com correio, envelope e tal coisa, Carta mesmo. contando a história do que aconteceu naqueles 3 meses, que todo mundo sabe que eu vou mandar circular. Então, o pessoal manda para mim uma carta. Olha, minha filha casou, nasceu um neto, morreu o meu irmão. Então, eu conto em cada carta o que cada um contou para mim. Então, isso criou uma rede. E agora, alguns anos atrás, quando eu fiz esse livro aqui, que é Um Tempo de Ouro, eu montei um grupo do WhatsApp com a minha turma. Uhum. Eu mantenho uma conversa permanente com a minha turma. E de uns 2 meses para cá, eu agora faço uma live a cada 15 dias, no sábado de tardezinha. Então, eu faço o seguinte, 2 colegas a cada 15 dias contam a sua história em 15 minutos cada um. Sua história inteirinha, 55 anos passados. E tem um debate sobre isso. Então, é uma delícia, uma alegria. A turma se encontra sábado aqui na minha casa. É uma Ô, delícia. Roberto, eu acho que isso aí é fantástico. Quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma festa de 40 anos, e até hoje eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, porque eu convidei, tinha 2.000 pessoas, e eu convidei todos os meus amigos de tudo quanto é colégio, faculdade, escola, né? E eu me lembro que do colégio agrícola, foram 7 pessoas. E quando eu olhei para aqueles 7 cidadãos que estavam ali, a minha cabeça, na verdade, é o seguinte: eu estava vendo o cara de 16 anos, de 15, não o cara de 50, 40. de 40 anos. É interessante isso, né? Eu não sei se você tem essa sensação assim, de que parece que o tempo parou, né? A escola de Piracicaba tem um negócio, tem uma associação de ex-alunos, chamada ADEAL, na qual sou conselheiro há mais de 30 anos, em que todos os reúnem os quinquênios. É a minha turma que mais frequenta, porque tem essa permanente ligação. Todos os anos vamos, não todos 5 anos, não. Eu acho que a gente é privilegiado. Eu sou de uma. Mas eu acho que assim, eu sempre falo assim, que eu, com 55 anos, eu peguei o telex, eu peguei o fax, eu peguei o telefone, peguei o arremedo de celular, peguei internet discada e, enfim, eu vivo. Toda a frente. Eu peguei telefone de manivela na parede, eu peguei geladeira querosene, eu peguei o homem descendo na lua. Eu peguei muita coisa. Ô, Roberto, deixa eu te falar. E aí, terminou lá a faculdade, você falou que já veio aí para essa fazenda. Eu fui fazer agronomia, porque o meu ídolo era meu pai. Meu pai, para mim, era um homem extraordinário. Ele é prefeito aqui de Guariba. Era um homem fantástico. Meu pai era um líder, um homem maravilhoso. E eu queria muito que meu pai fosse ser secretário da Agricultura de São Paulo. Porque eu achava que ele era governador de São Paulo. Então, para ele tem que ter uma fazenda modelo, né? Fazia agronomia, me formei e vim trabalhar com ele aqui na fazenda. Para fazer o que eu achava que tem que ser feito no máximo. Então, cheguei aqui cheio de ideia nova, agrônomo recém-formado, cheio de novidade e tal coisa, e trombei com ele. Ele era um líder, né? Ele tinha clareza do que ele queria. Eu queria mudar as variedades de cana, queria mudar a forma de adubação, eu queria mexer na máquina, mecanização e tal. E ele foi segurando. Fiquei 6 meses aqui. Era o ano 66. Em março de 66, o governador de São Paulo era Adhemar de Barros, estava em pleno regime militar. Adhemar foi cassado. E o Laudo Natel, que era o vice dele, virou governador num mandato tampão de 11 meses. Levou para o secretário da Agricultura
um homem extraordinário, um homem maravilhoso, chamado Glauco Pinto Viegas, que era ex-diretor agronômico, aposentado já, mas ex-diretor agronômico. E eu, como estudante, presidia lá a Comissão de Reforma Universitária, presidia o Departamento Cultural Científico. Eu representava os estudantes de agronomia na AIASP, a Associação de Agronomia de São Paulo, toda semana ia para São Paulo. Eu tinha lá uma liderança lá na faculdade, então eu vivia no instituto, então eu conhecia o Dr. Glauco Pinto Viegas. Ele tomou posse, me ligou aqui na fazenda e me convidou para trabalhar com ele. E eu fui para São Paulo para não brigar com meu pai. Eu achei que nós íamos trombar feio, uma hora ia dar ela, e eu era meu herói, era meu ídolo. Eu não ia querer brigar com o meu ídolo, certo? Uhum. Fui embora e ele brigou comigo. É isso que eu ia perguntar. Ele não deve ter ficado muito satisfeito, não, né? Bravo. Estou bravo. Mas acontece que cheguei em São Paulo, o Dr. Glauco era um homem maravilhoso. Ele era genecida de milho. Ele introduziu milho híbrido no Brasil. Era um homem maravilhoso. Maravilhoso. E tinha uma equipe maravilhosa, todo pesquisador agronômico. E eu era mais flexível, agricultor, nasci na roça, militeiro na roça, então eu conhecia a agricultura, né? Eu era tudo cientista e tal. E acabava viajando para o Glauco todo final de semana e tal, e coisa, ia para baixo para cima e tal. E com isso fui crescendo no gabinete. Fui ganhando espaço, ganhando prestígio e tal, e coisa. E os amigos do meu pai vinham aqui falar para ele, o menino vai indo bem lá, o moleque é bom, o moleque é futuroso e tal, e coisa, vai dar certo e tal. E aí ele foi abrandando. Né? Mas o grande ponto foi o seguinte, quando eu vim para cá, para a fazenda, 100% do canavial daqui era uma variedade indiana chamada CO 419, uma variedade indiana, de Coimbatore, CO de Coimbatore. E eu fiz um viveiro com 8 variedades novas. Mas a muda era muito vagabunda, que veio, então nasceu mal o viveiro. Depois dos 419 com testemunha, cresceu bonita e tal. Ele falou, me gozava antes de fregar, ela aí, ó. Não é nada. O que aconteceu? Durante um ano, veio o inverno, a 419 parou e as outras cresceram. Então, os funcionários da fazenda falaram, o rapaz tinha razão. E o papai foi se convencendo. Quando chegou em dezembro daquele ano, o Instituto Biológico declarou a 419 uma variedade proibida que tinha ficado suscetível a carvão da cana. Então, nós era a única fazenda da região que tinha um viveiro com uma variedade diferente. Então, meu pai rachou dinheiro vendendo muda de cana e tal. E aí ele reconheceu que tinha enxergado a coisa lá na frente, coisa, e me convidou para rever. Aí eu casei no meio do período, casei lá com a Heloísa, que foi minha mulher durante 41 anos, mãe dos meus filhos, né? Uhum. E já falecida. E aí ele me convidou para passar o Réveillon com ele aqui na fazenda. Aí fizemos as pazes. Quando foi em março de 67, a eleição indireta, regime militar, e a Assembleia Legislativa de São Paulo elegeu Roberto Costa de Abreu Sodré. Sim. São Paulo. E o Sodré escolheu para secretário da Agricultura um deputado federal chamado Herbert Lerner, que era um homem elegantíssimo também, dono do Banco da América. Uhum. Depois foi pelo Itaú. Bom, mas o doutor Herbert, que era amigo do Glauco Pinto Viegas, meu secretário, combinaram os dois que o Glauco passaria para o Herbert, antes da posse, todos os problemas da secretaria. E eu, que tinha quase tudo na mão, fui escolhido para fazer a transição. E quem o Herbert indicou? O Luiz Fernando, filho dele, que depois foi presidente da Gazeta Mercantil, muitos anos. Eu ia falar justamente, eu conheci o Luiz Fernando. Era ele. Então, ele ia todo dia na secretaria, durante uns 15 dias, de tardezinha, 6, 7 horas da noite, e eu ficava passando os problemas para ele. Quando chegou uns 2 dias da posse, o doutor Hélio me chamou para conversar com ele. Eu fui lá, era um homem, imagina, eu tinha 23 anos, pesava 54 quilos, era um estrepe de homem. Ele falou, doutor Roberto, o Luiz Fernando falou que o senhor tem a secretaria nas mãos, eu quero convidar o senhor para ser chefe da assessoria técnica da Secretaria de Agricultura, que era um cargo importante naquele tempo. Mas o meu pai, que era prefeito de Guariba, tinha sido convidado pelo Sodré para ir conversar com ele, que ele queria oferecer um cargo ao meu pai. Eu falei, doutor Herbert, eu tenho um problema. O meu pai está sendo convidado para um cargo no governo aqui,
E um de nós tem que ficar na fazenda. Ou eu e ele tem que ficar na fazenda. Tem que ficar na fazenda, poder embargar a fazenda lá, né? Mas quem que é o teu pai? É o Antoninho Rodrigues. Eu conheço teu pai. Conheço teu pai. No antigo PDC, era o antigo PDC. Eu conheço teu pai. Muito bem, então. Ele tá aí, dá o telefone dele, dá o telefone. De noite eu fui ver o meu pai. E ele está lá com a minha mãe e falou: olha, meu filho, o Herbert Levy pediu para eu liberar você para você trabalhar com ele na Secretaria de Agricultura de São Paulo. Estou muito orgulhoso disso, porque você mostrou que tinha gasolina sozinho para voar e tal, estou muito orgulhoso. Mas um de nós tem que ficar na fazenda. E é você que vai escolher. Eu fui convidado pelo governador Sodré para presidir a CAGESP e fundi-la com o SEASA para criar uma empresa única chamada CEAGESP, uma empresa nova chamada CEAGESP. Juntar as duas empresas. Fui convidado pelo governador para fazer essa fusão. Mas o Herbert falou isso para mim, agora, você sabe, eu tenho sonhos de fazer política, gostaria de fazer política e tal, ganhar uma carreira política e tal. Você não gosta muito de política, então... Mas você que sabe, se quiser ficar fazendo, se quiser ficar aqui, você fica. Ele falou, e tem uma... Se você ficar aqui, daqui a 15 anos você é secretário de São Paulo. Ele vai segurar você. Se você for para fazenda, vai crescer lá também. Daqui a 30 anos você está do mesmo jeito. Agora eu, estou com 50 e poucos anos, ou é agora ou nunca. Mas eu sei que sabe, eu sei que sabe. Eu quero vir para vir para cá. Mas não, pai. Eu prefiro para fazenda, só que eu tenho uma condição. Qual é a condição? Eu quero carta branca. Prestarei conta mensalmente a você, mas eu quero carta branca. Carta branca, está dada a carta branca. Então, assim, ele ficou em São Paulo, virou presidente do CEAGESP, criou o CEAGESP, fundiu o SEASA com a CAGESP, fundiu no CEAGESP. 2 anos depois, o doutor Herbert brigou com o Sodré e meu pai virou secretário da Agricultura do Sodré nos 2 últimos anos, no lugar do Herbert Levy. Eu já estava aqui tocando a fazenda. E quando o Sodré foi substituído, o direção dele entrou lá do Natel, um mandato de 4 anos de novo, mas foi escolhido para ser vice-governador do Laudo Natel. E foi vice-governador do Laudo Natel 4 anos. E estava crescendo muito, seria governador. Aí teve um AVC e acabou a vida política dele. Eu confesso minha ignorância. Eu espero que, para a alegria dos nossos, de quem estiver vendo, que também estejam tão ignorantes quanto eu, assim, para poder absorver essas informações. A gente já se conhece há muito tempo, mas muitos detalhes aí que eu não conhecia. Uma história bonita demais, né? Muito, muito interessante. Então, eu vim para cá no meio da crise canaveira dos anos 60, uma crise violenta e tal. E no meio daquela crise, eu acabei virando presidente do partido de Guariba, produtor de cana de Guariba. Comecei em 71, em 73 eu presidente da cooperativa de Guariba. E logo achei que era uma coisa horrorosa depender de Banco do Brasil, de banco fazer crédito rural. E eu tinha estudado muito negócio de cooperativismo, de crédito, tal coisa. Falei, vamos criar uma cooperativa de crédito. E fundei uma cooperativa de crédito rural em Guariba em 74. 73, carta para dentro em 74. Eu sou o sócio número 1 dessa cooperativa de crédito lá de Guariba. Fui presidente, sou sócio número 1. E o discurso de posse está escrito em um livro meu aí, diz o seguinte, olha, um dia a agricultura caminhará com as próprias pernas, com o dinheiro dela mesma, num banco cooperativo ou em bancos cooperativos, o nosso dinheiro se aplicado por nós, o banco vai ser nosso. E aqui está começando esse negócio. 74, o sócio número 1 cooperativa de Guariba, que hoje é uma boa cooperativa de crédito. Há 2 anos atrás, eu fui homenageado com o Sicredi, fez uma agência na Avenida Paulista. Uma agência. Eu sou o sócio número 1 milhão. Então, 45 anos atrás, eu fundei a Cooperativa de Crédito. 43 anos depois, eu sou sócio de 1 milhão de uma agência. Então, você imagina que história maravilhosa foi a Cooperativa de Crédito, né? E isso aí me deu uma asa para o presidente da UCB, presidente da Aliança Mundial Cooperativa. Aí eu entrei na Rural, da BAG, fui aprendendo um monte de coisa, mas a origem é aqui em Guariba. Mas que bacana, eu não sabia dessa sua origem aí em Guariba e eu ia te falar justamente isso, né, que o cooperativismo hoje é um negócio extraordinário, né? Até por conta da entrevista que eu fiz com o Márcio,
a gente estava falando dos números, né? 60 milhões de brasileiros aí têm alguma ligação com as cooperativas, e os números do cooperativismo realmente é para orgulhar qualquer um. E você sabe que outro dia eu falei com o presidente da Coamo, por exemplo, e talvez tenha sido uma das entrevistas de maior audiência que a gente já teve, um negócio extraordinário, assim, né? E o cara virou, e aí é inevitável que eu queria que você falasse sobre isso, sobre cooperativismo, que você é um mister cooperativa, né? Eu sempre tive sorte na vida. Eu dei aula 34 anos na Unesp de Jabuticabal. E fui para a NIFO várias vezes. Então, toda a formatura, e toda a aula, meus alunos, cada turma que ele fala, gente, olha, no fim do curso, dizia, para dar sorte na vida, 3 coisas têm que acontecer. 3 coisas para dar certo na vida, tem que ter 3 coisas para dar certo. Primeiro, você gosta de fazer. Tem que levantar todo dia com vontade de trabalhar numa coisa que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer. Segundo, você tem que saber fazer o que você sabe fazer. Não se vai fazer o que você não sabe, quebrar a cara. Então, você gosta daquilo e estuda para ser o melhor daquele negócio. E terceiro, tem que ter sorte. Então, a sorte, eu digo, é enxergar na frente. É enxergar na frente e procurar ajudar o destino. Né? Tem um ditado aqui na roça, fala, Deus ajuda quem cedo madruga. Essa é a sorte, é isso aí. Madrugar cedo e correr atrás do destino. Então, você tem que fazer o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, tem que ter sorte. Eu sempre tive sorte. Olha, Viveiro de Mundo que eu te contei aqui. Quando eu montei o Viveiro de Mundo, eu montei porque eu sabia, tinha aprendido na escola, você não pode depender de uma variedade só. Quem depender de uma variedade só dá uma doença, está perdido. Plantei o Viveiro com essa variedade. No mesmo ano, foi proibida a variedade que tinha aqui na fazenda. Eu era o único viveiro que tinha. Sorte. Teve sorte? Teve sorte. Não, eu sabia que uma hora ia acontecer. Aconteceu no primeiro ano. Quando eu perdi crédito de Guariba, era um negócio desafiador. No ano que eu perdi o crédito, saiu a carta patente, o Itaú fechou a agência que tinha em Guariba, porque não era rentável a agência. E o gerente, que era meu colega de grupo escolar, com 150 anos de idade. Fui falar com ele. Falei, Caio, o que você vai fazer agora? Os caras querem mandar embora, eu quero ficar aqui em Guariba, minha mulher daqui. Tá... Quer tocar um cobertura de crédito para mim? O que é isso? Vem cá que eu te ensino. Fui lá. Assim. Esse é um banquinho, pequenininho, mas é um banquinho. Falei, eu tomo, eu quero trazer mais 2 funcionários do banco. Traz 2 funcionários do banco. Transformou o cobertura de crédito num banquinho profissional, tocado em cima das regras bancárias, atendendo o Banco Central. Naquele tempo nem podia, o Banco Central não deixava fazer nada, mas era tudo certinho. A cara era bancário, serviço de banco. O Américo Tume, lembra do Américo Tume? Sim. Era presidente da UCESP. Ficou sabendo, veio aqui em Guariba. E o presidente falou, Roberto, isso é uma maravilha, precisa fazer mais. Criou uma comissão, botou o presidente na comissão, e nós vai fazer o presidente de crédito do Estado de São Paulo. Em 3 anos, mudei mais 12 presidentes de crédito. Inclusive o Comercitos, que hoje é o maior presidente de crédito daqui de São Paulo, talvez o maior do Brasil. E eu que fundei o comitê que teve comigo. Carol, de Orlândia. Fundamos o presidente de crédito. Aí o Pereira Campos, que era o presidente da OCB, na qual o Américo Tume era vice-presidente, o Américo trouxe o Pereira Campos e falou, isso é uma maravilha, vai ser no Brasil inteiro. Criou uma comissão que era o Van Cayck, da UCEPAR do Paraná, o Mário Cruz Guimarães, que era um gaúcho extraordinário, que foi meu grande professor, e eu de presidente, pelo Brasil para um partido de crédito. E isso aí me deixou, fiquei conhecido por causa desse troço aí. Virei presidente da UCB, em 85, por causa disso aí. Né? E aí, acabei entrando para compor o Norte e o Sul, candidato único, presidente da UCB. Peguei a Constituinte, o maior problema da história, criei uma frente parlamentar de cooperativismo e uma frente parlamentar agropecuária. Eu criei, hoje, aí, eu que criei. Eu e o Paulinério, que era Constituinte, e o Van Cayck, um grupo de liderança que nasceu no Brasil inteiro. O Antônio Ernesto Salvo, que era da FAENG, Minas Gerais, depois virou presidente da CNA. Então, foi uma experiência maravilhosa. Pusemos 5 artigos tratando do cooperativismo na Constituição Brasileira, como presidente da UCB, que ele chamou a atenção dos países vizinhos da América, né? E fui fazer palestra na América inteirinha, para os Estados Unidos, sobre cooperativa de crédito, de banco cooperativo, virei presidente da ACI das Américas. E virei presidente da ACI Mundial. E aí caí no mundo. Fiquei 20 anos nesse
rolando pelo mundo, conheci 79 países, eu conheci o mundo inteiro. E foi um período maravilhoso, porque eu peguei antes da queda do Muro de Berlim, durante e após. Então, eu conheci a Cortina de Ferro, e por lá andei, quando caiu o Muro de Berlim, e a liberação que varreu o planeta inteiro. Então, eu vivi as duas fases, antes e depois da queda do Muro de Berlim. Foi maravilhoso, uma experiência de vida extraordinária. Né? Isso me deu uma vivência louca. Eu voltei depois, terminou meu mandato, virei presidente da Rural Brasileira, fundei a BAG com o Ney Bittencourt Araújo, fui presidente da BAG também. Ô, Roberto, assim, nessa sua jornada internacional, assim, o que você tem? Você deve ter um monte, né, de histórias interessantes, incríveis. Mas eu queria que você contasse pelo menos uma, assim. Você lembra, uma vez, os terroristas jogaram uma bomba na embaixada americana no Quênia, em Nairobi, Lembro, Quênia. lembro. E essa bomba derrubou uma quantia de crédito que tinha ao lado. A embaixada não aconteceu nada, de concreto, mas o prédio da empresa de crédito lá caiu, morreram 41 quenianos. Né? Eu fui a esse congresso em Lusaka e lá me deram de presente um negócio grande, assim, embrulhado em jornal, e já com um negocinho para carregar, assim, um barbantinho, uma cordinha amarrada, para eu carregar. Eu sempre andava uma malinha pequenininha, não cabia na minha mala. Me deram, o que é? Não, é um relógio, é um relógio. Ah, tá bom. E de lá eu fui para o Quênia, e lá fui recebido pelo ministro da Agricultura, o presidente da República recebeu. Eu fui pedir para ajudar a cooperativa, arrumar uma sede nova cooperativa. Enfim, fiquei lá uns 3 ou 4 dias e tal, acertei do dia e vim embora. Quando eu vim embora, o ministro da Agricultura foi comigo até no aeroporto, me deixou na sala de embarque. Quando eu passei pelo raio-x, passei aquele negócio do raio-x e pegaram do outro lado lá, uns guardão lá. Pegaram lá. O que é isso aí? Eu, presente. Que presente? Eu ganhei lá em Zâmbia. Mas o que é? Me falaram que é um relógio, mas eu não abri. Ó, que eu recebi lá, está aqui até agora. Não, bom, vai encurtar a história. O Quênia proibiu a exportação de marfim, porque tinha um contrabando de marfim, matar os elefantes lá. Então, chegaram a botar fogo numa pilha de marfim, uma vez no Parque Nacional, sei lá. Eu fui até visitar esse lugar, tinha a pilha de marfim lá, o negócio. Então, é proibido exportar marfim. E relógio, que era um relógio de cobre, né? Uma parede, tinha um reloginho no meio assim, e era o bicho em alto relevo. Tinha um elefante que tinha 2 dentinhos, assim, coisa. E os caras falaram que era marfim, não era o osso, qualquer coisa lá. Assim. Mas não era marfim. Mas, eu falei, olha, se era marfim, é contrabando. Eu não vou levar, não quero. Pode ficar com o relógio de vocês aí. Não, não sei o quê, não pode me levar numa sala lá. Tinha um oficial lá, cheio de medalha no peito. Aí, quando eu estava apavorado, eu via pela janela o povo embarcando no avião que eu ia embarcar. Eu falei, se eu perder esse voo, eu estou morto. Eu ia para o Sudão, de lá ia para dentro. Aí eu lembrei da minha pastinha de mão, tinha o Jornal do Dia. Eu falei, um minutinho, você abriu a pastinha e o Jornal do Dia. Na capa tinha fotografia, eu e o presidente da República, shaking hands. Né? Aí, quando eu mostrei a foto do presidente da República, ele levou na porta do avião. Mas se eu não tivesse aquele jornal, até hoje, lá no Quênia, guardado lá no lugar. Lá. Na hora, rapaz, fiquei com medo. Agora é engraçado, mas naquele tempo fiquei com medo danado. Então, a história para você até depois da manhã aqui, que não acaba. Ô, Roberto, e nesse período você continuou sempre morando no Brasil ou você morou fora do Brasil? Não, a sede da CEI era em Genebra. Uhum. Né? Hoje é em Bruxelas, na Bélgica. Naquele era na Suíça. Então, eu tinha lá um apartamento alugado num hotel chamado Ambassador, na beira do lago, Lausanne, lá em Genebra, né? E o lago chamado Rhône, lago Rhône. E eu ficava ia para lá toda semana praticamente e ficava, era o peão, lá era a sede. Eu reformei tudo, botei todo mundo na rua, porque era uma turma, era só chopinzando lá e tal, reformei a turma toda e botei uma turma profissional trabalhando e fiquei ativo lá naquele processo. Mas aí eu viajava, eu queria ajudar as pessoas do mundo. Eu tinha criado uma frase: cooperativismo é igual a democracia e paz. O cooperativismo inclui. Né? As cooperativas surgiram com uma reação à Revolução Industrial que excluiu milhões de pessoas na Europa Ocidental, na Inglaterra particularmente, depois parou pelo mundo inteiro. Né? A cooperativa ela inclui as pessoas que, excluídas, criam um batalhão de revoltados. Então, eu dizia, a cooperativa ela é pacificadora
e não existe democracia sem paz. Então, cooperativismo e democracia. Então, eu criei esse jargão, cooperativismo, agricultura e paz. Democracia e paz, que é até o nome do meu livro de memórias, conta essa história aí, democracia e paz. E aí eu ficava lá, tinha um apartamentinho guardado lá para mim, mas o hotel alugava para outras pessoas também, guardava minha roupinha lá e tal. E eu ia para lá toda semana e viajando pelo mundo inteirinho. Mas eu vinha de 15 em 15 dias para o Brasil e ficava e vinha aqui fazendo, porque eu tinha o meu filho mais velho, estava se formando em Piracicaba também, agrônomo também. Ele estava começando aqui e tal, e eu vinha, enfim, ajudar ele, a contar a experiência e tal coisa. Então eu passava cada 15 dias, final de semana aqui. Ficava 4, 5 dias aqui, voltava. E tinha um gabinete em São Paulo, na UCESP, que o Márcio, que era presidente da UCESP, arrumou para mim, e o chefe de gabinete era o homem que introduziu o número de crédito no Brasil lá atrás. Então, é uma corrente. O mundo circula, né, Roberto? Ô, Roberto, e aí, no princípio dos anos 2000, você acaba aceitando, finalmente, imagina, você deve ter sido, você foi convidado para ser ministro da Agricultura muitas vezes, não foi, não? Não, fui uma vez só, mas eu não quis ser. Né? Aí aconteceu esse negócio aí o Lula ganhou a eleição, né? É uma história engraçada, que eu não conheci o Lula. Mas uns 2 meses antes da eleição de outubro de 2002, eu fui chamado para uma reunião com o Lula. No dia seguinte, não conhecia e fui. A reunião estava o PT inteirinho lá. Lula, Genuíno, Marta Suplicy, Palocci, todo mundo, todo mundo. Eram 22 pessoas, cada uma de um setor. E eu, na agricultura, por que eu fui convidado? Porque quando eu fui secretário de Agricultura de São Paulo, eu criei a AgriShow aqui em Ribeirão Preto. Mas eu precisava do prefeito, e o prefeito era o Palocci, né? O primeiro mandato dele. Então eu vim falar para o Palocci, eu preciso de eletricidade, estrada, tal, não. E o Palocci, falei para ele o que era que eu queria fazer, ele falei 1 hora e pouco, ele falou, Roberto, olha, eu sou médico sanitarista, não entendi nada, você falou de feira dinâmica, não sei o que quer dizer isso aí. Mas quando você pediu audiência para mim, eu procurei saber quem você é, fiquei sabendo que você é um homem sério e tal, então eu vou topar. Pode fazer a AgriShow. E a AgriShow foi um sucesso, o primeiro ano foi uma maravilha. Então o Palocci conhecia, daquele tempo, por causa disso aí. Também o Zé Graziano, eu era muito amigo do Zé Gomes da Silva, que é o pai do Zé Graziano, que foi também formado em Piracicaba. Então, os dois me recomendaram para o Lula para representar a agricultura. Eu vim nessa reunião. Na reunião, o Lula fez um discurso dizendo que ele queria conhecer todo mundo, ele queria se aproximar e tal coisa, queria que cada um dissesse os problemas do seu setor, para poder governar com o setor privado, que ele não queria governar de cima para baixo, queria governar com o setor privado, e abriu a palavra. Foi de 1 hora, fazer isso aí, ó. Quero conhecer vocês, ver quais são os problemas de cada setor e o que vocês têm de solução. Então, abriu a palavra com aquele silêncio, falei, então, começa pelo começo, tudo que é agricultura. Né? Eu falei, olha, o senhor... Primeiro que eu vou falar o que é agricultura brasileira. Deu os números todos. Né? Emprego, renda, exportação, PIB. Portanto, é um setor muito sério para ser maltratado por uns 30 anos. Então, ser tratado com dignidade esse setor. E segundo, queria falar um pouco sobre o seu discurso. O seu discurso não tem muita consistência, o discurso de candidato da agricultura, porque o senhor defende o pequeno produtor o tempo inteiro e é contra o grande, que usa a reforma agrária nos grandes produtores. Por que isso, presidente? Você não quer que o pequeno cresça? Claro, tem que crescer. Então ele cresce e não presta mais? Cadê a coerência do discurso? Ninguém nasceu grande. O pequeno deu certo. Se eu defendo o pequeno, para ele crescer. Ele cresce e não presta mais? Reforma agrária, ele não presta mais? Não tem coerência de discurso. Bom, terminou, me chamou. Não. Nunca ninguém falou isso para mim antes. Claro, é lógico que você está falando para mim. Vou mudar o discurso. Mudou. Então, foi a primeira vez que estive com ele antes da eleição. Depois teve uma outra reunião dessa e tal, também fui chamado para ir, mas eu já levei o Antônio Ernesto Salles, o CNA, o Dr. Pascal do CB,
e o Pedro Camargo na Rural Brasileira. E aí foi eleito e eu fui fazer uma palestra em Poços de Caldas, um congresso de cooperativas, num dia. Eu estava subindo a escada daquele hotel grande em Poços de Caldas, né? Encontro com quem? Com o Geraldo Alckmin, que era meu amigo de outros tempos. No tempo da OCB, ele era constituinte, então conheci o Geraldinho na Constituinte. Esse eleito governador do PSDB em São Paulo. E o Lula no Brasil. Quando o Geraldo falou: ô, Geraldo, o que está fazendo aqui, Geraldo? Rapaz, o Lula convidou todos os governadores do PSDB para uma reunião aqui. Agora eu estou vindo aqui para conversar com ele. Você vai votar hoje? Ele falou: vou. Me dá uma carona, porque só tem um voo para São Paulo. É o voo que eu vim, está votando agora. Eu vou ter que ficar, tenho que dormir, só vou votar amanhã de tarde só para São Paulo. Eu dou uma carona para você. Tá bom, que acabar primeiro encontro no lobby do hotel. Tá bom. Eu fui meu congresso, aí foi. Aí eu estava, fiz a palestra, estava conversando com o meu povo lá. Chegou um emissário do Lula: o presidente quer falar com o senhor. Fui lá. Eu falei: preciso muito conversar com você, quero marcar reunião com você. Você tem algum problema no Brasil? Eu vou para Brasília semana que vem. Tem um congresso com o Brasil na OCB lá. Onde quer? Alguém vai te procurar lá. Tá bom, entrou para aqui. Ninguém vai procurar, não. Chegou lá, estava lá no congresso, o Graziano apareceu lá e me levou no escritório que estava organizando o governo dele. Estava ele e o Palocci lá. Ele cuidou para ser ministro da Agricultura. Eu falei: eu não posso, presidente. Posso. Eu votei no Serra. Votei no Serra. Eu estou pedindo teu voto. Não que eu votei não. A eleição já acabou, não tem mais eleição. Eu trabalhei para o Serra, fiz campanha para o Serra, na televisão. Eu vi o Serra na televisão. Então, eu não quero teu voto, não quero nada. Eu só quero que você traga as tuas ideias, que você já falou 2 vezes lá para mim, antes da eleição, botar tudo em prática que você quer fazer. Sobretudo o cooperativismo, porque eu admiro o cooperativismo também. Aí ele falou: ó, só que você não... Esse convite você não pode contar para ninguém por enquanto. E eu não contei para ninguém. Até achei que não ia dar certo, fiquei quieto. 18 dias. No 18º dia, ele me convidou para Brasília para lançar meu nome. Eu virei vice-presidente. Essa é a história. E desse período aí, Roberto, olhando agora assim em perspectiva, que balanço que você faz? Como é que é a experiência? Como é que é essa experiência de trabalhar num governo federal, num país do tamanho do Brasil, com os problemas que tem o Brasil? Como é que é? Eu não vou falar dessa história, Carlão, porque tem partes chatas, né? Mas eu tenho como o seguinte: eu, agricultor liberal da região de Ribeirão Preto, vida inteira, cooperativista, tal coisa. Mas num governo do PT, que era um governo que queria mudar o país, que era um governo muito mais voltado para a área social, socialista, mas muito mais na visão social e tal, coisa do que econômica, né? Então, eu fui para lá, mas é evidente que uma parte importante do partido não aceitava a minha indicação. Então, não foi não foi simples, não foi uma coisa simples. Mas tinha a bancada ruralista, que era muito boa, né? Tinha o Tupion, Caiado, Heinz, tinha uma turma muito boa. E foi interessante, porque essa bancada ruralista eu já conhecia de antes, por causa da minha posição em OCB, a CI, a BAG, Rural, eu conhecia esse povo tudo, né? Então, eles me conheciam também, gostavam de mim e tal. Então, o que foi uma coisa kafkiana? Que a frente parlamentar me apoiava, mas não apoiava o governo. Isso do governo, mas não apoiava o governo. E o governo não gostava do frente parlamentar, mas atrás de mim fazia lá o jogo político do governo, que eu não sou político, não sabia fazer política. O meu negócio não era fazer política, não sabia fazer política. Mas isso me permitiu fazer coisas extraordinárias, né? Bom, eu fiz o seguro rural, fiz a lei do seguro rural, eu fiz a lei da biossegurança. Naquele tempo era proibido por lei plantar transgênico. E tinha 12% da área brasileira
E enfrentando oposição severa, ministro do Meio Ambiente, etc. Eu fiz a lei dos novos títulos do agronegócio. Então, e hoje, quase metade do crédito rural brasileiro hoje é CRA, LCA, então, que eu queria esse negócio tudo lá. Eu fiz a lei dos produtos orgânicos também. Eu sou até sócio honorário. Eu sou sócio reformei a Embrapa, reformei a Conab, resolvi a Enemet, eu o Ministério da Agricultura, criaram internacional que não tinha, mas criou uma estratégica. Então eu vou dizer para você que eu fiz metade do que eu queria fazer. Mas o que aconteceu? Quando nós entramos, o dólar estava R$ 4 o dólar, né? Aí baixou de uma vez, então deu uma seca, 2 anos seguidos de seca, perdemos 45 milhões de toneladas de grãos em 2 anos, uma seca desgraçada, um desastre financeiro, todo mundo quebrou, uma quebradeira danada, não tinha dinheiro no governo para atender, não foi nem interesse, né, entender. Então, apareceu a fitose no Mato Grosso do Sul e eu falava, vai aparecer um dia, vou fiscalizar, vai aparecer. No Paraná. Então, foi um período de muito desastre ao mesmo tempo. Eu querendo estruturar a agricultura para frente, eu não queria quebrar a cara, eu queria fazer negócio para frente, né? Mas tive que ficar resolvendo conjunturais muito grande, então foi muito difícil, muito difícil. Não tinha dinheiro para nada, mas foi difícil. Mas assim mesmo eu tenho hoje um saldo, hoje eu vejo um saldo positivo. Valeu, valeu. Ô, Roberto, Mas, pois é, e daí eu acho que a gente está chegando já nos finalmente, e esse programa ele foi do jeitinho que eu queria, e eu acho que assim, nós estamos conversando sobre muitos detalhes, e agora eu queria, para fechar essa nossa conversa, falar de um. Eu me lembro, uma vez nós estávamos num evento, não me lembro qual evento aí, um desses eventos do agro, eu fui conversar com você, nós sentamos no palco, depois do evento terminou, você sentou do meu lado, assim, no palco, e você falou, ó, eu vou assumir foi criada a cátedra da Luiz de Queiroz, da USP, e eu vou ser a primeira pessoa titular da cátedra. E eu acho que isso é um assunto muito caro para você, porque é um negócio que, assim, realmente, se eu tivesse entrado numa escola em 1965, com a história que tem a escola, e depois assumir essa cátedra, eu imagino que isso vamos dizer, eu entendo isso como um coroamento de um trabalho, de uma vida inteira, né? E por trás disso, e eu me lembro, você me colocou, eu quero discutir que não existe esse negócio de agronegócio e urbano e que nós somos um país só e somos uma turma só e disso surgiu um livro e eu queria então que você falasse um pouquinho, resgatasse essa história, que eu acho essa história muito, muito forte e parece que agora nunca foi tão verdadeiro, né? A gente está vivendo esses tempos bicudos aí de pandemia e nunca foi tão verdade que a agricultura e o agro é paz, porque gente com fome não é coisa boa, né, Roberto? De fato, você tem toda razão. Para mim foi um curamento. Eu já tinha recebido a medalha Luiz de Queiroz, que é uma medalha para poucas pessoas na história. A escola eu amo. Até hoje sou membro da Associação de Alunos há mais de 40 anos. Né? Mas o meu pai foi em Piracicaba em 35. Eu fui em 65. Meu filho mais velho foi em Piracicaba em 89. E o meu neto foi em Piracicaba esse ano. Então, são 4 gerações de agrônomos para na mesma escola. É um negócio inédito em qualquer lugar. 4 gerações de agrônomos na mesma escola, na mesma faculdade, nos mesmos prédios, no mesmo lugar. Então, eu tenho um orgulho enorme. Isso aí, está o meu netinho lá se formando esse ano aí. E aí, ser o titular da cátedra foi a mesma coisa muito importante. O que eu fiz? O conceito era um conceito que eu tinha aprendido andando pelo mundo inteiro, né? O conceito da segurança, né? Diz o seguinte, olha, você pode ficar sem nada. Não pode comprar sapato, roupa, automóvel, liquidificador, mas comida você tem que comprar. Não existe paz sem comida. Eu dizia sempre o seguinte, olha, gente, homem com fome é um homem bravo. Mas homem com filho com fome é revolucionário. Então, nós temos que dar comida para o mundo inteiro.
E tinha um estudo feito pela OCDE, pelo STA recentemente, mostrando que em 10 anos a oferta mundial de alimentos vai crescer 20%. Mas para que isso acontecesse, o Brasil tinha que crescer 40%. Então tinha um chamado de fora para dentro, Brasil, em 10 anos aumente a sua produção de alimentos em 40%, para o mundo aumentar a metade disso aí e não faltar comida para ninguém. Então eu fui para a cátedra, contratei 15 consultores, craque cada qual no assunto, para escrever um projeto que transformasse o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, campeão mundial da paz. Isso é esse livro aqui, Agro é Paz, que é o tema que está hoje, claro, você tem toda a razão, Carlão. A pandemia mostrou claramente o seguinte: você pode perder tudo, menos alimentação. Pode ver o mundo inteiro se preocupando com segurança alimentar. Os governos todos estão preocupados com isso aí. Eu acho que é tão importante que a agricultura ganhou um novo peso no imaginário popular. Então, o agricultor não para. Esse povo não pode parar. Não pode parar mesmo. E a atividade nossa no campo é dada pela natureza. A natureza fala, plante, colha, trate, faça isso aquilo, prepare o solo, porque a natureza tem os tempos dela. Nós somos subsidiários da natureza. Então, a agricultura não pode parar. Não é que você não quer parar, não pode parar. Isso o pessoal entendeu hoje. A agricultura não parou e não faltou comida para ninguém no Brasil inteiro. E outra, nos 5 primeiros meses desse ano, o Brasil foi o único país do mundo, o único do mundo que o Brasil foi, que aumentou as exportações, mostrando para o mundo inteiro que com pandemia e tudo, nós fomos competentes para exportar mais do que no ano passado, 20% a mais que no ano passado. Espetacular que nós fizemos. Então o mundo se deu conta de que o agro brasileiro realmente é espetacular e pode ser o campeão mundial da paz. Mas essa coisa da segurança alimentar, que eu estou pressionando o mundo inteiro, tem países hoje, Carlão, que não estão autorizando exportação de produtos de alimentos, para não faltar para o seu povo interno. Outros países querem criar protecionismo e entrar produto de fora. Então, nós vamos ter que olhar com muito carinho as oportunidades e os riscos que tem pela frente para assumir o papel que nós temos, ser campeão mundial da paz, campeão mundial da segurança alimentar. Nós podemos fazer isso aí, Carlão. Tem que ter estratégia. Graças a Deus tem uma ministra maravilhosa, que é a Tereza Cristina, que ela é craque, sabe disso tudo, todo mundo jeito. Não precisamos lembrar funcionando, todo mundo acordar funcionando, nós precisamos de uma frente parlamentar trabalhando do nosso lado. Então, nós estamos alinhados numa direção boa. O plano de safra esse ano foi um plano de safra bom, mesmo pandemia horrorosa, que não tem dinheiro para nada. A Tereza Cristina arrumou dinheiro para a agricultura. Então, e o Paulo Guedes deu, quer dizer, entendeu que a agricultura é fundamental para o Brasil ir para frente e não faltar comida para ninguém. Quando nós alimentamos, Carlão, o Brasil alimenta hoje 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, nós somos realmente um país extraordinário que precisa corrigir os erros que temos na área ambiental, na área de desmatamento ilegal. Tem que corrigir os erros que temos, que existem e são graves, e mostrar para o mundo que nós somos realmente os candidatos melhores para ser campeão mundial da paz. E vamos ser. A história vai ser escrita por nós nesse caminho aí. Então, eu tenho muito orgulho realmente de ser agrônomo, ser agricultor e de ser participante, Carlão, desse processo há 55 anos, como produtor, como presidente de cooperativa, de classe, como membro de governo, trabalhando na agricultura. E eu nunca, Carlão, você pode perguntar para todo mundo que me conhece, eu nunca fui diferente. A roupa que eu uso é a mesma em qualquer cargo que eu ocupe. Nunca prendi a cargo. O que eu quero é servir o meu país e servir a agricultura, como agrônomo, como agricultor. Que é nisso que eu acredito mesmo. E é o que vai dar certo no país. Pode crer. Maravilha. Ô, Roberto, eu queria te agradecer imensamente. Até você falou aí de paz. Eu não podia deixar, antes de encerrar, você iniciou aí recentemente até uma campanha para fazer um brasileiro ganhar o Prêmio Nobel que você escreveu um artigo no Estadão agora, o Prêmio Nobel da Paz, e eu queria que você, já que a gente está falando de paz, eu acho que isso mostra, inclusive, eu adorei aquele seu artigo, eu queria que você trouxesse ele um pouquinho aqui, por que desfile aqueles seus argumentos, por que esse brasileiro precisava ser o Prêmio Nobel da Paz.
Por várias razões. A primeira é a seguinte: a única vez que a agricultura teve o Prêmio Nobel da Paz foi em 1970, faz 50 anos. Foi o Norman Borlaug, um agrônomo americano, que fez a Revolução Verde no México, plantando trigo no Cerrado Mexicano e alimentou milhares de pessoas, milhões de pessoas no México, depois na África também. Então ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso, pela Revolução Verde que ele fez no México e depois na África. Norman Borlaug. Uhum. Aqui no Brasil, 50 anos depois, tem um homem que eu considero que é o maior brasileiro vivo. Chama-se Alisson Polinelli. O Polinelli foi professor universitário, foi secretário de Agricultura de Minas Gerais, foi ministro da Agricultura, instalou a Embrapa, foi criado nos anos anteriores pelo Cine Lima, que era um ministro agrônomo também, gaúcho extraordinário, mas o Polinelli que instalou a Embrapa, mandou treinar lá fora, junto com o Eliseu Alves, com o Ireneu Cabral, com um grupo extraordinário de agrônomos que o Brasil tinha. A Embrapa tropicalizou a pesquisa e nós fomos para o Cerrado. Carlão, sou do tempo. Meu pai falava para mim, meu filho, Cerrado, nem dado e nem herdado. Era a rua. Hoje é o Maracanã. O Maracanã. Agora você jogar a partir do final da Copa do Mundo da Alimentação. Vamos ganhar essa Copa do Mundo da Alimentação. Não, Cerrado brasileiro. Quem fez isso? A pesquisa, a ciência. Quem fez isso? Polinelli. Ele que empurrou isso para frente. O Brasil cresceu. Nos anos 70, Carlão, nós importávamos leite, nós importávamos feijão, nós éramos importador de alimentos nos anos 70. Hoje, nós somos o país que mais maior saldo comercial do mundo na agricultura é o Brasil. Acima dos Estados Unidos, da União Europeia, da China. O maior saldo comercial é nosso. Sustenta o saldo comercial brasileiro. Então, devemos ao Polinelli isso tudo aí. E ele merece o Prêmio Nobel da Paz. Então, estamos trabalhando. Tem um grupo forte trabalhando hoje, liderando esse processo. Agora, semana passada, já inseri a academia nesse processo também. Vamos trabalhar para eleger o Polinelli. Porque eleger o Polinelli pelo Prêmio Nobel da Paz, a agricultura brasileira vai junto. A agricultura vai junto e surgirá para o mundo sustentável da maior qualidade que nós sabemos. Então, vamos homenagear o maior brasileiro vivo e, com ele, o agro brasileiro. Maravilha. É isso aí, gente. Olha que programa extraordinário. Eu não deveria falar isso, porque sou parte, mas realmente, Roberto, superou todas as minhas expectativas, que eram muito altas, entendeu? Então, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disposição, por você ser esse ser humano fantástico, simples e aberto que você é. Muitíssimo obrigado, viu, querido? Eu que agradeço e só quero fazer uma coisa para você. Devo isso aos meus filhos, 4 filhos maravilhosos que eu tenho, meus 7 netos, e aos meus amigos, que é o maior patrimônio que um homem pode ter. Uma família e amizade. Obrigado, Carlão. Até a próxima, se Deus quiser. Abração para você ainda. É isso aí. Muito obrigado, o querido Roberto Rodrigues. Eu quero agradecer você que ficou até o final aqui nesse vídeo, nessa já madrugada de segunda-feira. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Esse programa Domingão do Carlão nunca foi tão especial. Super obrigado. Obrigado a todo o Brasil. Eu vejo vocês no nosso próximo programa, domingo que vem. Forte abraço. Obrigado. Roberto, primeira parte de 1 hora e tanto já está feita. Agora eu preciso gravar, que isso é um programinha de 15 minutos. Se você tiver saco e... Hã? Não falei da Carla. A Carla. Não falei da Carla, vai ficar brava, viu, rapaz? Só falar da Carla, viu? Ué, mas nós fala de novo. Eu acho... Como é que fala? Um homem tem que ter juízo. Viu? Não dá para fazer isso. Não dá para fazer o finzinho de novo, Carlão? Claro que dá. Você acha que eu ia deixar você nessa fria? Não, hein? Vamos gravar aquele finzinho de novo, ó. Atenção aí, Caio, edição. Essa parte aqui agora é que vai valer naquele finzinho, a hora que ele vai agradecer a família e todo mundo lá. Bom, eu só vou repetir para dar um gancho para você. E eu queria agradecer imensamente ao professor Roberto Rodrigues, ex-ministro, enfim, uma pessoa fantástica que nos recebeu. Roberto, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão, viu? Carlão, eu que agradeço a você pela oportunidade, mas também quero fazer um agradecimento aqui à minha família,
meus filhos, 4 filhos maravilhosos, meus 7 netos, a minha companheira, Carla de Freitas, que me acompanha nessa luta toda aqui, e aos meus amigos queridos. Não há nada na vida mais importante, Carlão, do que amigos e família. É isso que garante a tua felicidade e a tua tranquilidade para viver. Então, agradeço a você, essa turma toda que está em volta de mim, graças a Deus. Obrigado, Carlão. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Domingão do Carlão, um show de bola aqui com o meu amigo Roberto Rodrigues. Extraordinária conversa. Eu falo que realmente Deus, a coisa mais importante que Deus me deu foi os amigos que Ele colocou, as pessoas que Ele colocou no meu caminho, e é por isso que eu divido toda essa amizade, todo esse calor humano. Obrigado, Roberto. Show de bola. Maravilhoso. Obrigado você que ficou até agora aqui no nosso Domingão, madrugada de segunda-feira. Super obrigado. Eu vejo todos vocês no próximo domingo. Fui. Bye, bye.